Olá pessoal, tudo bom? Vamos dar continuidade ao nosso sistema lista de tarefas. Vamos focar hoje na construção dos formulários para adicionar uma nova tarefa no banco de dados. Inicialmente, vamos focar só na parte do front-end. Então, vou mostrar para vocês como vai ficar e aí vamos dar uma olhada depois no código que a gente desenvolveu. Então, aqui nós temos a tela inicial do nosso sistema. Nesse botão aqui, nós vamos adicionar uma ação. Quando eu clicar nesse botão, a ideia é que ele vá para uma outra página. Diferente quando estamos construindo, por exemplo, um single app, onde as alterações são feitas na mesma página, aqui nós vamos navegar para uma outra página. Então, quando eu clicar aqui, eu vou ser direcionado para uma nova página. Então, aqui eu vou colocar as informações básicas da minha tarefa, como, por exemplo, descrição, a data dessa tarefa, a categoria que essa tarefa se encontra e o status dela, se é aberto, fechado, em andamento. E, por fim, nós vamos construir aqui o botão de salvar, que vai gerar uma requisição para o nosso back-end. E percebam que a requisição que nós vamos gerar aqui é uma requisição do tipo POST. Essa rota aqui ainda não está construída, mas a gente vai construir. Percebam aqui embaixo também que os campos que nós definimos no formulário, eles são enviados para o nosso servidor. Então vamos dar uma olhada agora no código. Pessoal, vamos dar uma olhada agora no HTML, no código que gera aquele formulário. Então, na página inicial, na index.html, que é a nossa página principal, eu preciso adicionar para uma ação para aquele botão vá para aquela página que eu escolhi. Então, eu vou adicionar aqui a propriedade onClick, vou utilizar o window location do javascript.href e vou colocar aqui qual é a página HTML que precisa ir quando ele clicar nesse botão. Eu posso colocar tanto uma página interna como, por exemplo, um link externo. Essa página ela já está criada aqui, eu já adicionei, e aí nós vamos construir o nosso formulário. Interessante aqui em cima que eu mudei um pouquinho a parte do menu, porque eu não quero que ele se comporte igual ao menu anterior. Eu preciso que seja exibida tanto aquele arrow de retorno, para o usuário poder retornar para a página principal, quanto também a descrição de onde ele está, né? Então é muito importante ele saber quando ele está ali acessando aquela página, aonde ele está naquele momento. Então adicionei também o adicionar tarefa aqui. Lembrando que com a tag spam a gente consegue controlar alguns elementos de estilo ali dentro do nosso texto. Interessante aqui também é a tag i de ícone, onde eu estou usando aqui o Material Icons do Google. Para isso basta importar esse link do Google e colocar o class Material Icons e você encontrar o nome do ícone que você está querendo. Além disso, pessoal, eu estou usando aqui o windows.history.back, que tem todo esse controle do histórico da navegação. Então, nesse caso aqui específico, ele vai retornar para a última URL que ele tem. No caso aqui, se eu estava na index e fui para a página do adicionar tarefas, e quando eu clicar em voltar, eu vou voltar para a minha index. Então, eu vou ter esse comportamento. Além disso, pessoal, eu adicionei aqui o formulário. Dentro dele agora estou utilizando as tags do HTML, então um text area. Lembrando que algumas coisas eu consigo colocar para serem obrigatórias, como por exemplo, nesse caso do text da descrição, eu preciso que ele seja required. Além disso, pessoal, eu estou utilizando aqui o placeholder, que ele insere um texto descritivo daquele campo dentro da área do text area, no caso específico aqui do text area. Além disso, pessoal, estou utilizando aqui um input type do tipo date, que já aparece aquele componente bonitinho para a gente. Para a categoria e para o status, eu estou utilizando o select, porque eu preciso que o usuário faça uma seleção de itens. Então aqui eu coloquei casa, estudo, família e trabalho, que são alguns tipos dos itens que eu posso ter nesse momento. Esses componentes aqui, pessoal, eles podem vir também do nosso banco de dados, mas para isso eu teria que ter feito uma requisição a mais ou construído esse HTML no meu back-end e ter trago todas essas informações. Por fim, pessoal, eu tenho aqui a submissão do meu formulário. Então eu tenho o input type submit, lembrando que ele precisa ficar dentro do form. Quando o usuário clicar nesse botão de submissão, o browser vai pegar todas essas informações do meu formulário e vai enviar para esse action que eu coloquei aqui com um método que eu defini aqui, no caso, o post. Muito importante também, pessoal, quando vocês estiverem definindo o formulário, é importante definir a tag name.
Sem a tag name, ele não vai conseguir gerar os campos e isso não vai ser enviado para o nosso servidor na requisição HTTP. Então, pessoal, como vocês viram pelo código, quando eu clico aqui no adicionar tarefa, ele está redirecionando para uma outra página. Ó, vocês podem perceber aqui pela URL de cima. Se eu não informo alguns campos que eu coloquei obrigatório, ele reclama e pede para eu preencher esse campo. Então, vamos preencher aqui. Aquele componente do HTML já carrega essa tela que é bem bonitinha para o usuário poder selecionar. Eu posso selecionar aqui os itens no meu campo. E aqui, pessoal, eu consigo ainda voltar. Então, ele pega qual é a última URL e eu consigo retornar para a minha página inicial, né? Para a minha página do histórico. Beleza, pessoal? Valeu!